Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para o Evangelho de Deus, prometido pelos profetas nas Escrituras, sobre seu Filho, que nasceu da semente de Davi segundo a carne, e foi declarado Filho de Deus com poder, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todos os povos, entre os quais estáis também chamados, a todos que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos. Graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Não me canso de vos agradecer, lembrando-vos sempre em minhas orações, rogando que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação, para que o conheçais plenamente, pois a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. E o poder de Deus se manifesta em tudo que é revelado, desde a criação do mundo, a sua invisível natureza, seu eterno poder e divindade, claramente percebidos, tornando-se indesculpáveis os homens. Pois, embora conhecessem a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas se entregaram a pensamentos vãos, e seus corações insensatos escureceram. Dizendo ser sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus incorruptível pela imagem de homem, de aves, de quadrúpedes, de répteis. Por isso Deus os entregou à concupiscência de seus corações, à impureza, para desonrar seus próprios corpos, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Portanto, Deus os entregou a paixões vergonhosas, a práticas que não convêm, e sendo retribuição de seus caminhos, recebem a paga de seus erros, vivendo em injustiça, maldade, avareza e malícia, cheios de inveja, homicídios, contendas, enganos e maldade. São murmuradores, detratores, odiadores de Deus, insolentes, arrogantes, soberbos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeto, sem misericórdia. Embora conhecendo o juízo de Deus, que os que tais coisas praticam merecem a morte, não só continuam a fazê-las, mas também aprovam os que as praticam. Portanto és indesculpável, ó homem, quando julgas a outro e fazes o mesmo. Pois no juízo que aplicas ao irmão, a ti mesmo te condenas. Mas sabemos que o juízo de Deus é segundo verdade contra os que tais coisas praticam.
E tu que julgas quem faz tais obras, pensas que escaparás do juízo do Senhor? Ou desprezas a sua bondade, paciência e longanimidade? Não sabes que a bondade divina te conduz ao arrependimento? Mas pela dureza e coração impenitente entesuras ira para o dia da ira, quando se revelará o justo juízo do Deus eterno, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna dará aos que perseveram em fazer o bem e buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá indignação e ira para os contenciosos que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Tribulação e angústia virão sobre toda a alma humana que faz o mal, primeiro do judeu, depois do grego. Mas glória, honra e paz alcançarão os que praticam o bem, porque Deus não faz acepção de pessoas. Todos os que pecaram sem lei também perecerão. E os que pecaram na lei, pela lei serão julgados. Pois não são justos os que apenas ouvem, mas os que cumprem a lei serão justificados. Quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente o que a lei ordena, mostram a obra da lei escrita no coração, testemunhada pela consciência, acusando ou defendendo seus pensamentos no dia em que Deus julgar os segredos dos homens por Cristo Jesus. E tu que tens o nome de judeu, repousas na lei, te glórias em Deus. Conheces a sua vontade e aprovas o superior, porque és instruído pela lei. Dizes ser guia de cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor de nécios, mestre de crianças, tendo na lei a forma da ciência e da verdade. Tu, pois que ensinas a outro, a ti mesmo não te ensinas. Tu que pregas, não furtes e furtas. Dizes, não adulteres e adulteras. Tu que te glórias na lei, desonras a Deus violando a própria lei. Por causa de vós o nome do Senhor é blasfemado entre as nações, porque a circuncisão aproveita se guardares a lei. Mas se és transgressor, já te tornaste incircunciso. Se o incircunciso guardar preceitos da lei, não será ele contado por circunciso. O que é de natureza incircunciso, cumprindo a lei, julgará a ti, que tendo a letra e o sinal, és transgressor. Porque judeu não é o que o é exteriormente, nem circuncisão aqui se faz na carne. Mas judeu é o que o é no íntimo, e circuncisão é do coração, no espírito e não na letra. O louvor desse não vem dos homens, mas de Deus.
é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muito em todas as maneiras. Primeiro porque eles foram confiados os oráculos de Deus, e se alguns não creram, porventura a incredulidade deles anulará a fidelidade do Senhor. De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e prevaleças quando fores julgado. E se a nossa injustiça demonstra a justiça de Deus, que diremos então? É Deus injusto em aplicar a ira? Não de modo nenhum, de outra forma como julgará Deus o mundo? E se pela minha mentira a verdade do Altíssimo aumenta a sua glória? Porque ainda sou julgado como pecador, e porque não dizemos como caluniam alguns: façamos o mal para que venha o bem. A condenação desses é justa. Que diremos, pois? Somos melhores do que eles? De maneira nenhuma, porque já demonstramos que todos, judeus e gentios, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A garganta deles é sepulcro aberto, a língua engana, há veneno de áspide sob os lábios. A boca se enche de maldição e amargura. Seus pés são lixeiros para derramar sangue, destruição e miséria estão nos seus caminhos. E não conheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, tudo que a lei diz, diz aos que estão debaixo da lei, para que toda a boca se cale e todo o mundo fique culpado diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou a justiça de Deus sem a lei, testemunhada pela lei e pelos profetas, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, porque na paciência divina Deus deixou impunes os pecados passados, e para demonstrar no tempo presente a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que crê em Jesus. Onde então está a jactância? É excluída por qual lei? Das obras não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É Deus somente dos judeus, não é também dos gentios, também dos gentios. Certamente, uma vez que Deus é um que justifica pela fé, a circuncisão e a incircuncisão anulamos, pois, a lei pela fé. De maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. E que diremos, pois, de Abraão, nosso pai segundo a carne? Se Abraão foi justificado pelas obras, teria de que se gloriar, mas não diante de Deus, pois que diz a Escritura
Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha o salário não é dado por graça, mas por dívida. Mas ao que não trabalha e crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada por justiça. Assim também Davi descreve a bem-aventurança daquele a quem Deus atribui justiça sem obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança somente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos, porque dizemos que a fé foi imputada a Abraão como justiça, como lhe foi imputada, estando ele na circuncisão ou na incircuncisão, não na circuncisão, mas antes, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da fé, que teve estando ainda incircunciso, para que fosse pai de todos os que creem, para que também a justiça lhe seja imputada, e pai da circuncisão, daqueles que não só são da circuncisão, mas que andam também nas pisadas daquela fé que teve Abraão antes de ser circuncidado. Porque a promessa de que seria herdeiro do mundo não veio pela lei, mas pela justiça da fé. Pois se os da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é anulada. A lei opera a ira, e onde não há lei também não há transgressão. Por isso é pela fé, para que seja por graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós diante de Deus, que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações. Conforme foi dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, considerou seu corpo amortecido, já de quase 100 anos, nem o ventre de Sara já amortecido. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele prometeu também é poderoso para o fazer. Pelo que isso lhe foi imputado como justiça, e não só por causa dele está escrito que lhe fosse imputado, mas também por nós, a quem será imputado os que creem naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E
não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência, experiência, e a experiência, esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira por ele. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não só isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Todavia a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura do que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Se pela ofensa de muitos morreram, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não é assim o dom como a ofensa por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte,
também a graça reine pela justiça, para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Que diremos, pois? Perseveraremos no pecado, para que a graça abunde? De maneira nenhuma, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado. Pois aquele que está morto é justificado do pecado. E se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, morreu para o pecado uma vez, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem entregueis os vossos membros ao pecado por instrumentos de injustiça, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Ele como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. De maneira nenhuma, não sabeis que a quem vos apresentais por servos para obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina que vos foi entregue, e libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça.
Falo como humano por causa da fraqueza da carne. Assim como apresentastes os vossos membros para servirem a imundícia e a iniquidade, assim apresentai agora para servirem a justiça, para a santificação. Porque quando ereis servos do pecado, estáveis livres da justiça. Que fruto tinhais então daquelas coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porventura ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. A mulher casada está ligada pela lei enquanto vive o marido, mas se o marido morrer, está livre da lei do marido. Assim também, meus irmãos, morrestes para a lei pelo corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, para que frutifiquemos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados operavam em nossos membros, frutificando para a morte. Mas agora estamos livres da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para servirmos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Antes eu não conhecera o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a cobiça. Se a lei não dissesse não cobiçarás, mas o pecado, tomando ocasião, pelo mandamento despertou em mim toda a cobiça. Porque sem a lei o pecado estava morto, e eu sem a lei vivia outrora, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me trouxe morte. Porque o pecado, tomando ocasião, pelo mandamento me enganou. E
por ele me matou, de maneira que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se o bom pra mim em morte, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em minha morte. Pelo que é bom, para que o pecado se tornasse excessivamente maligno, por meio do mandamento. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso pratico. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Agora, pois, já não sou eu quem faz isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Porque o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que em mim habita. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei nos meus membros, que guerreia contra a lei da minha mente e me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com a mente sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte, liberdade em graça. Porque o que era impossível à lei, por estar fraca pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne de pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne cogitam das coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, das coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, descanso da alma. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não se sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus.
Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, esse mesmo vivificará também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez temerdes, mas recebestes o Espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectativa da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa do que a sujeitou na esperança de que também a mesma criação será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto, até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará ainda? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aos que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia,
ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se quiser, seguimos.